Somos seres sociais e em tudo que fazemos procuramos a aprovação dos outros. Você já parou para pensar como isso pode ter atrapalhado sua vida? Como será que a gente se liberta do medo de parecer ridículo? Meu nome é Bianca. E o meu nome é Duda. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Crise dos 20. Então é isso, estamos aqui no nosso segundo episódio, o nosso primeiro episódio de conversa aqui desse podcast, muito novo para nós. E o nosso tema é o medo de ser ridículo. E por que a gente resolveu fazer desse o nosso primeiro tema do podcast? Porque o medo de ser ridículo é uma coisa que trava muito nós todos. Inclusive, ele travou esse projeto aqui do podcast durante um ano. E se a gente for parar para pensar, é muito ridículo, né? Por que a gente tem medo do julgamento das pessoas ao ponto de fazer a gente não fazer as coisas que a gente tem vontade? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né, Dudinha? Exatamente. E eu acho que a gente pode começar um pouquinho pela a origem, né? A etimologia da palavra ridículos, que significa aquilo ou aquele que desperta o riso, ou seja, aquele que é digno de riso. E até confesso que quando eu fui ler o significado, a etimologia dessa palavra, eu não sabia a magnitude do que significa a palavra ridícula. É que no fim é uma coisa boa. A gente tira pelo lado negativo, como sempre. A gente tem uma tendência de ver o lado negativo das coisas na nossa vida, né? Sim. Porém, é uma coisa maravilhosa, que é o que a gente vai conversar um pouquinho nesse podcast hoje. O ridículo, a palavra ridículo, né? A gente não para pensar quando a gente fala as palavras, qual é o significado, qual é a origem delas, né? E ridículo vem de rir, né? E nada mais é do que um medo de que a gente tem das pessoas rirem da gente, né? A gente não gosta e o medo é simplesmente uma sensação, né? Então, assim, o conceitozinho básico de medo, o que é? É uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, assim, é o nosso corpo, né, nos alertando de alguma coisa e que a gente se sente ameaçado. Mas por que a gente se sente ameaçado disso? Sabe? Quem é que tá dizendo que tá errado o que a gente tá fazendo pra gente se sentir ameaçado? Nós mesmos, né? Nós mesmos. De acordo com todas as coisas que a gente viveu na nossa vida inteira, e a gente vai criando esses medos que não são medos reais, assim, como o medo do fogo, como o medo do frio, como o medo de, sei lá, de algum animal muito grande, de um leão, sei lá, que realmente ele pode te matar, ele pode comer. Mas esse tipo de medo, como o medo de ser ridículo, ele é um medo que, inclusive, eu acredito que quando a gente é adulto, ele aparece mais, assim, ele trava mais a gente, porque quando a gente é criança, se tu for parar para pensar numa criança, a criança, ela não tem muito medo de ser ridícula, assim, a criança pequenininha, ela fala, ela pergunta, ela dança na frente dos outros, ela canta, ela faz o que ela tá afim, sem muito pensar que as pessoas estão julgando ela. E de acordo com o que a gente vai vivendo, a nossa vida, a gente vai sendo muito julgado com o passar do tempo e a gente vai criando esse bloqueio, né? E pesquisando, né, eu percebi que uma das maiores comprovações desse medo que as pessoas têm de parecerem ridículo é que a maioria das pessoas tem muito medo de falar em público, né? Por que as pessoas têm medo de falar em público? Acho que pode ser por várias coisas, mas pode ser porque a pessoa tem medo de falar
besteira, tipo, não saber sobre o assunto que tá falando. Mas, cara, é muito, às vezes, tipo, na faculdade, quantas vezes eu já vivenciei isso, tipo, colegas meus que estudavam pra caramba, sabiam todo o assunto. Aí chegavam lá na frente, viam todo mundo, travavam. Total, tipo assim, dava branco, blackout. E, Uhum. e é simplesmente pelo fato de tu ter um monte de pessoas te olhando, um monte de mente julgadora que vai te Exatamente. julgar, que vai te, né, que pode rir de ti, sair falando, rindo de ti Exatamente. depois, falando mal, etc. E exatamente porque nós nos preocupamos demais com a opinião dos outros. Esse é um dos grandes problemas em todos os âmbitos da nossa vida. A gente se preocupa demais. Porque, na verdade, a gente é condicionado para isso, né? Sim. E tem uma pesquisa que eu encontrei aqui na internet, que foi feita pelo jornal britânico Sunday Times, e entrevistou 3.000 pessoas. Olha que interessante. Entrevistou 3.000 pessoas aqui no Reino Unido e demonstrou que o receio de falar em público, olha só, o receio de falar em público era o maior medo de 41% dos entrevistadores. As pessoas tinham mais medo de falar em público do que o medo da morte e de doenças. Olha o nível, sabe? Me deixa feliz que as pessoas não tenham tanto medo da morte, porque é uma coisa bem interessante, que com certeza a gente vai Sim, fazer outro podcast sobre isso. com certeza, com E certeza. isso me deixa muito, 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 me deixa muito contente. Mas, gente, Mas eu, eu, sabe, eu olha, acho que não olha é que a as pessoas dimensão. não tenham, eu acho que não é que as pessoas não tenham medo da morte. Sim, Eu acho que elas ainda, comparando com. tipo, eu acho que elas ainda não entendem que a morte é uma coisa boa, mas comparando com o medo de ser mal visto, com medo de ser julgado, Exatamente. Pelo isso se público. torna um problema muito maior. E, cara, não Uhum, deveria ser, né? Não deveria ser. A gente passa por. exatamente. Eu acho que todo mundo tem isso, assim. Eu acho que não existe, tipo, um ser aqui no planeta Terra que nunca deixou de fazer alguma coisa pelo medo da opinião das outras pessoas. Uhum, Só que com o tempo, tu deixa, acho que tanto de fazer as coisas que tu fica infeliz, né, por não ter feito aquilo, e depois tu para e tu volta e fala, cara, meu Deus, por quê? Por que que eu não fiz, sabe? Tipo, só porque os outros iam falar mal de mim? Só porque eu tava com medo do que a minha mãe ia achar, do que o meu colega do trabalho ia achar? Será que eu devo me importar tanto com a opinião deles? Porque, na verdade, tu vai vendo que não é nem tão importante assim na vida dessas pessoas. exatamente. E E a nossa sociedade, né, trata o ser ridículo como uma coisa muito negativa, né? Como se fosse vergonhoso e naturalmente faz com que a gente faça essa associação. Se eu fizer isso, por mais que eu queira e for ridículo perante as pessoas, todo mundo vai rir, sabe? Vai julgar a gente. A gente se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam da gente. Eu acho que esse que é sim, uma das coisas que a gente tem que começar a mudar na nossa vida, sabe? Na nossa perspectiva. Começar a se importar mais com o que a gente quer pra gente, uhum, sabe? E eu acho que assim, ó, por mais que pareça realmente ridículo, mas é alguma coisa que tu queira fazer e que faz parte de ti, cara, eu não só sei se eu vai. posso falar palavrão. Foda-se. Acho que Foda-se. pode. E eu Foda-se o que tava, os outros pensam, quando eu sabe? tava, quando eu tava pesquisando, né, para fazer esse nosso primeiro roteiro, eu tava pensando, Uhum, por que, beleza, a gente já sabe que a gente tem medo de ser ridículo por causa do julgamento das pessoas. Mas por uhum, que que a gente tem tanto medo desse julgamento? E eu parando para pensar, assim, acredito que a gente quer muito parecer legal e perfeito o tempo todo. O tempo uhum, todo. A gente não quer demonstrar os nossos defeitos, entendeu? A gente não quer dar nossa uhum, cara para a tapa, né? Porque a gente tem um outro medo, que é o medo de perder as pessoas que estão ao nosso redor e o medo que é o medo de ficar sozinho, né?
E a gente quer conquistar cada vez mais pessoas para estar do nosso lado, assim. A gente quer fazer muitos amigos, a gente... E as pessoas que já estão do nosso lado, que já são os nossos amigos ou a nossa família, a gente tem medo de decepcionar elas, né? Isso é muito louco pra mim, assim. Na verdade, porque o que a gente deixa de fazer por pensar que as pessoas vão julgar a gente por nós sermos ridículos, normalmente são as coisas que a gente faz com o nosso coração, sabe? É o que é a nossa verdadeira essência. E olha, e tu para pensar na gravidade disso. A gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta, a gente deixa de sermos nós mesmos, porque um sistema, um padrão impõe que a gente tem que ser, não, que a gente não pode ser ridículo. Cara, isso é muito sério, porque a gente passa uma vida toda sem a gente liberar os nossos sentimentos, sem a gente liberar as nossas emoções, sem a gente liberar realmente o que a gente sente aqui dentro, sabe? Sem a gente fazer o que a gente realmente gosta de fazer, pensando naquele julgamento. E eu acho que, assim, ó, um grande aspecto da nossa geração, eu acho que a gente tá conseguindo se libertar um pouco disso, sabe? A gente tá conseguindo quebrar bastante padrão quanto a isso. E não é nada fácil, sabe? Principalmente, a gente é um exemplo disso, sabe? Não é nada fácil fazer isso que a gente tá fazendo, sabe? Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. E tomara que um dia isso seja fácil, sabe? Que seja fácil, que todo mundo consiga se libertar. Porque, na Sim. verdade, tu ser ridículo é libertador. Se tu for parar pra pensar, as pessoas que são mais admiradas são justamente as pessoas que sabem rir de si mesmo, tem tanta Exatamente. segurança em não ligar pro que os outros falam, assim, que elas são autênticas, porque ser autêntico é Exato, ser essa é a você palavra, mesmo, ser né? autêntica. Ser autêntico é ser você mesmo. Então, você não liga pro que os outros estão falando de ti, você não liga pro julgamento das outras pessoas, então tu só é tu, cara. Tu só é tu, assim, sem pensar Exatamente. nos outros. E aí, são aquelas pessoas que são autênticas, que normalmente a gente admira, né? Tipo, a internet possibilitou muito isso, inclusive, possibilitou a gente, muitas pessoas, né, darem a sua cara à tapa e fazerem coisas incríveis e viverem da internet, inclusive, né? E eu acho que, na verdade, a gente tem uma possibilidade muito grande nas nossas mãos, sabe? Só porque eu acho que a gente ainda, eu digo por mim, né? Ainda não sei como utilizar isso. Então, também por ainda realmente ter esse medo, esse bloqueio de o que as pessoas vão pensar de mim. Eu sendo totalmente sincera aqui, sabe? Até minha mãe muitas vezes fala, cara, você tem que te preocupar menos com o que as pessoas pensam de ti, sabe? Eu deixo de fazer muito. Cara, eu vou te dizer que hoje em dia eu já faço mais, mas eu já deixei de fazer muita coisa pensando, cara, o que vão pensar de mim, sabe? E eu acho que faz muito parte da minha evolução como ser humano, até minha evolução espiritual, tudo. Eu acho que tá tudo interligado, sabe? Eu acho que depois que tu começa a ter segurança em ti, começa realmente a ser autêntico, as coisas começam a fluir mais na tua vida, sabe? Tu começa a colocar pra fora o que tu tem pra colocar, sabe? E esse processo é lindo, sabe? É o que a gente precisa fazer. Nada no começo é fácil, a gente tem que entender isso também. Nada no começo é fácil pra ninguém. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com superpoderes. Então, assim, é um passinho de cada vez. E aquele momento que tu vê que, caralho, eu sou ridículo de verdade, que massa, sabe? Eu aprendi a rir de mim, eu aprendi que ser ridículo é legal. Eu acho que esse é o momento, assim, que tu atingiu um dos O ápices da ápice, tua vida, assim. sabe? Exatamente. Não, e olha só, enquanto tu tava falando, eu lembrei de uma história nossa, inclusive, que eu não lembrei enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse podcast. Que era uma das coisas que a gente sempre fez, sem ter medo de parecer ridícula, foi dançar. Exatamente. E não é uma das melhores coisas? Caralho, velho, Demais, cara, eu tenho muita totalmente. saudade. E a Totalmente. gente sempre, tipo, foi pras festas, ou, cara, qualquer lugar que a Totalmente. gente tava e que tocava uma música boa, era motivo da gente Cara, dançar. E a gente, tipo, fechava o olho e dançava como se não tivesse ninguém ao redor. E quando a gente abria o olho, totalmente. poderia ser que estivesse gente olhando assim pra gente.
né? Como já aconteceu uma vez. Totalmente. E a gente olhar e falar assim, ai, cara, coitado dessas pessoas, sabe? Não sabe o que é bom. Exatamente. É um processo de libertação real, né? Tu tá ali na tua vibe, sem... Cara, muita saudade desses momentos, porque eram momentos de total entrega, De total sabe? Era de entrega, tu assim. estar vivendo o momento O sem te presente, preocupar né? com nada, Só sabe? E eu fecha o acho olho que e vai. só fecha o olho e vai, exatamente, né? E voltando ao que a gente estava falando aí, sobre deixar de fazer as coisas, né, pelo julgamento das pessoas, a gente também deixa de fazer muitas coisas pelo auto-julgamento, né? Tipo, a gente antecipa o Total. problema. Às vezes, a verdade é que, assim, tu nunca vai agradar ninguém. Quer dizer, tu nunca vai agradar todo mundo. Uhum. Sempre alguém vai falar mal. E normalmente as Totalmente. pessoas que estão próximo a ti vão falar ainda mais. Totalmente. E, e quando tu tá te propondo a fazer alguma coisa e começa esse tipo de pensamento, tipo, o que vão pensar de mim? E, não vai dar certo, não vou conseguir por aquilo, nananã. Cara, eu acho que a gente tem que ficar repetindo nessa mesma frequência de que vem esses pensamentos que a gente nunca vai ser bom em algo, a gente nunca vai alcançar o sucesso em algo se a gente não tentar e se a gente não começar agora, porque ninguém nasce sabendo Exatamente. nada. Exatamente. Então, E eu tipo, acho sei que lá. um dos pontos também dessa questão aí do que as pessoas vão pensar e as pessoas vão me julgar, não sei o quê, sabe por quê que elas vão julgar? Porque tu tá incomodando elas. Por quê? Uhum, Porque elas queriam fazer igual, uhum, tu entendeu? Quando tu provoca isso em alguém, infelizmente ainda as pessoas têm esses sentimentos ruins, né? Quando uma pessoa está mais avançada que outra, a gente acaba. Muita gente, né? Uma coisa até que eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão da inveja, de eu queria também, não sei o que. Cara, tu pode conseguir sem querer que a outra pessoa seja menos que tu, sabe? sim. Então, assim, eu acho que a gente não pode se sentir incomodado pelo que as outras pessoas vão pensar, porque sempre vai ter gente pra julgar e falar mal, porque elas queriam estar fazendo igual, entendeu? Então, eu acho que é um processo também de desapegar referente ao que as outras pessoas pensam da gente, porque se a gente ficar pensando nisso, a gente não sai de casa, cara. A gente não Uhum. sai de casa. É muito louco o que tu falou agora, porque assim como o medo é um sentimento muito natural para nós, seres humanos, a inveja também é. Só que a Totalmente. inveja, o medo ainda tem um lado bom. A inveja para mim, é um sentimento muito tóxico, muito tóxico. Totalmente. Não serve para nada. E é muito E triste, né? E normalmente são pessoas tão vazias, sim, sabe? Ai, é assim, uma coisa que dói, sabe? A inveja é uma coisa assim que me dói, cara. Porque todo mundo pode. Ninguém veio melhor do que ninguém. É todo mundo igual, cara. A gente é carne, a gente é osso, a gente é espírito, sabe? Tu pode ser o que tu quiser, não precisa. Tu tem inveja, tu tá te colocando num nível tão abaixo, sabe? Tu eleva a tua. Tu eleva, não, né? Tu retrocede a tua energia, sabe? Tu fica com a energia tão baixa, só atrasa o teu processo, sabe? Então, assim, quando tu fala mal de alguém, quando tu tem inveja de alguém, eu acho que tu não. O único mal que tu tá fazendo é pra ti mesmo. pra ti mesmo, totalmente. Porque, tipo, pra pessoa que tu tá falando mal, cara, tu não vai influenciar em nada no processo dela, ela tá lá pleníssima, subindo na vida, e tu não, tu só tá, tipo, falando mal dela e não fazendo nada pra chegar onde ela tá. Tá Exatamente. parado, assim, então, Para, isso é. exatamente, estagnado no tempo. Então, é exatamente isso. E uma outra coisa que a gente tem que parar pra pensar, né? É que eu tava falando ali de todo mundo, tu não vai agradar ninguém. Sempre vai ter alguém que vai falar mal. Isso aí é coisa certa. Então, cara, não te preocupa com a opinião dos outros, porque quem é teu amigo de verdade, assim, quem tá do teu lado, sua família, etc., normalmente eles não vão te criticar pra te derrubar. Eles podem Uhum. até te criticar
Porque eles também têm medo, sabe? Eles têm medo de Uhum. que tu fracasse e que tu Aham. te Te machuque. decepcione, aham. Fique triste com aquilo, sim. Então é mais Mas um faz medo de parte tipo, também. Sabe que eu sinto que faz parte? Isso faz parte do processo também, faz sabe? parte, A claro. gente, a gente não tá sujeita a tudo dar certo na nossa vida. E tudo que dá errado também faz parte do nosso crescimento. É óbvio que a gente quer sempre o melhor, que a gente tá aqui pelo melhor. Mas, cara, se tu for olhar com o lado positivo pra tudo na vida, meu amor, a vida muda. A vida brilha. Tu vê cor aonde não existe. Que é preto e branco, vira colorido. Eu tô falando sério. Sim, sim. Não, total, total. É justamente, tipo, eu acho que as pessoas, quando elas te criticarem, essas pessoas que realmente tu deve se importar com a opinião delas, que tu sabe com quem tu deve ouvir, sabe? É questão de tu olhar para essa crítica e falar assim, isso aqui me ajuda em algo? Tipo, me Uhum, faz parar para refletir, é, algo para eu não me machucar, algo para eu ter cuidado, ou não. uhum. Se não, cara, ignora, Exatamente. arrasta pra Posso evoluir com lixeira. isso? Eu acho que tudo a gente tem que olhar com a perspectiva do o que eu posso aprender com isso, sabe? O que eu posso tirar de proveito disso, por pior que seja, sabe? E sempre crescendo, sempre evoluindo cada vez mais. As pessoas E também têm a mania, eu não sei se essa é a palavra certa, mas elas também têm um hábito, assim, de criticar baseado nas suas travas emocionais, nas suas totalmente, crenças. Então, normalmente, totalmente. as críticas que eu faço a uma pessoa é, É aquilo que eu não gosto em mim. é aquilo que eu não gosto em mim, é Uhum, aquilo que eu preciso ouvir, sabe? Então, a totalmente. gente é muito difícil treinar essa observação, assim, de ver o que a pessoa está falando para mim e ver se aquilo é algo que realmente vai me ajudar ou que é algo que, Uhum. na verdade, é ela que precisava ouvir e ela tá falando só por falar, entendeu? Assim. E saber disso é tão interessante, porque às vezes, até para o nosso processo de, um exemplo, se a gente olha outra pessoa e julga alguma coisa em outra pessoa, a gente parar e olhar pra gente. Caramba, se eu tô julgando essa pessoa por isso, Sim, significa total. que alguma coisa em mim não tá certa. Tu Total. entendeu? E eu acho que isso é fantástico. Eu fico assim, ó, realmente, quando tu consegue, porque às vezes tu não consegue, a gente é ser humano, porra. Sabe? Uhum. A gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, eu não tava aqui, entendeu? E então, assim, conseguir ter essa visão, né? Dessa dimensão de quando tu tá julgando outra pessoa, na verdade, é um espelho, sabe? Tu tá te Sim. vendo. Se tu tá vendo aquela coisa, nossa, eu não gosto como, não sei como ela fala, eu não gosto das coisas que ela faz, olha lá aquilo. Meu Deus, quem ela pensa que é? Olha as coisas que ela coloca no Instagram. Olha o jeito Aham. como anda, olha como se veste, olha o cabelo. Velho, para, sabe? O que tu tá fazendo? Olha pra ti, sabe? Eu acho que assim, ó, a gente tem que começar a mudar a gente. Sem querer mudar ninguém aí, porque, meu Deus, se todo mundo fizesse 1% de mudança em si, todos os dias, a gente tava evoluidíssimo já. Sim. E eu acho que é isso, assim, que resume, assim, tudo isso. Como que a gente se Uhum, liberta, né? Eu acho que primeiro a gente tem que nos libertar de ser cuzão. exatamente. Tipo assim, não vamos ser cuzão com os nossos amigos, não vamos julgar os nossos amigos, julgar os nossos familiares. Eu acho que a partir disso a gente também vai se destravar e aos poucos perder esse medo, porque a partir do momento que tu começa a olhar para as pessoas assim, tipo, não, cara, a Uhum, pessoa só tá fazendo o que ela quer e é isso aí mesmo. exato. Tipo, tem que mostrar a cara e tem que falar isso. Se a mina gosta de funk, de rebolar até o chão, ouve funk, rebola até o chão e foda-se. E, cara, é a partir desse É a momento que liberdade da gente ser quem a gente realmente quer ser, né? é, daí tu consegue, tipo, na hora que tu vai agir, tu consegue olhar pra si e falar, não, foda-se os outros, eu vou fazer isso aí mesmo e bola pra frente. Exatamente. A questão, assim, dessa aceitação
do ser ridículo, né? É um processo que abrange, assim, muitas coisas. A gente tem que entender que não é um processo da noite pro dia, né? A gente tem que começar um processo de autoconhecimento. Eu acho que, acima de tudo, é um processo de autoconhecimento. A gente saber realmente quem a gente é, de verdade, e o que a gente vai fazer aqui, sabe? Tem gente que não nasceu para falar realmente em público, tem gente que realmente não gosta, não é nem por vergonha ou por pensar, nada. Mas, assim, as pessoas que se identificam com o que a gente tá falando aqui, né? Que deixam de fazer as coisas por ficar pensando no que os outros vão pensar e vão julgar da gente, chega, acabou, sabe? A gente não pode mais viver assim. A gente já tá no pleno século XXI, a gente já é livre o suficiente para expressar o que a gente quer expressar. Eu acho que, assim, nada é pior do que a gente trancar dentro da gente os nossos sentimentos, as nossas vontades, sabe? E pensando no que os outros vão falar, sabe? Eu acho que chega. É lindo, é maravilhoso, não é fácil? Não é fácil. Mas E ser coragem. ridículo é ser quem a gente é. E coragem, porque assim, eu acho que o sentimento oposto desse medo e de qualquer outro medo, né, é coragem. Uhum. Então, eu acho que o tempo todo, quando a gente parar pra pensar assim, tiver algum desse tipo desse medo, a gente tem que falar, não, coragem. Coragem e admiração. Admiração por eu estar fazendo isso, por eu estar fazendo algo que conecta a mim mesmo. E admirar também as pessoas que fazem isso também. Apoiar, admirar essas pessoas. E é isso aí, abraçar, né? Abraçar as ideias. E parar de julgar. Acho que esse é um dos pontos, assim, também bem importantes. A gente precisa parar de julgar, sabe? Vamos ajudar aí as pessoas a serem ridículas. Vamos ser ridículo. Vamos libertar o que a gente tem aqui dentro. Vamos rir de nós mesmos. Eu acho que a gente tá precisando ser um pouco mais ridículo, sabe? A gente tá precisando se abraçar mais, a gente tá precisando rir mais da gente, a gente tá precisando se libertar mais, ser quem a gente realmente é e parar de se preocupar tanto com o que os outros pensam da gente. Eu acho que é isso. Provavelmente, quando a gente ouvir essa gravação do nosso áudio, a gente vai parar pra pensar, meu Deus, nós somos duas ridículas. Ridículas, exatamente. Mas aí a gente vai botar em prática o que a gente acredita, que é tudo que a gente falou aqui pra vocês, e a gente vai publicar esse podcast mesmo assim. Porque faz parte da nossa evolução. Estamos aqui para isso. Espero que tenhamos ajudado alguém, que alguém se identifique com o que a gente falou. Eu acho que isso é bem importante também, porque a gente está, querendo ou não, se expondo. A gente está... como é que eu posso dizer? A gente está enfrentando os nossos medos, né? Total. A gente está enfrentando os nossos medos de serem ridícula mesmo. Então, eu acho que assim, quem se sente identificado, muito legal, muito massa, sabe? Eu acho que agora é a hora da gente se unir mesmo e ser todo mundo ridículo. Partiu. Então é isso, eu acho. Foi muito massa esse nossa primeira conversa, apesar de ser difícil para nós fazer isso pela primeira vez. E se você se identificou, que nem a Duda falou, e quiser continuar essa conversa com a gente, segue a gente lá no nosso Instagram. O meu é @BiancaRousenck. E o meu é IamDudaOTT. E é isso aí, obrigada por ouvirem e até o próximo Crise dos 20. Muito obrigada, galera. Beijo.